Deus abençoe. Boa noite a todos. Paz para o nosso corpo, paz para a nossa mente e paz para o nosso espírito. Me deram essa missão nesse instante para fazer esses preâmbulos do nosso trabalho dessa noite. E isso nos honra e nos faz um pouco sentir o peso da nossa responsabilidade de estar diante do Evangelho do Cristo. Nós vamos ler de Emmanuel o livro Pão Nosso, uma lição correlata com tudo que nós vamos estudar hoje. Capítulo 158, psicografada por Chico, Governo Interno. Antes, subjugo meu corpo e o reduzo à servidão. Para que, pregando aos outros, eu mesmo não venha de algum modo a ficar reprovado. Paulo, 1 aos Coríntios 9, 27. Efetivamente, o corpo é miniatura do universo. É imprescindível, portanto, saber governá-lo. Representação imaterial terrestre da personalidade espiritual. É razoável esteja cada um atento às suas disposições. E muitas vezes nós não fazemos isso com o nosso corpo. Não é que a substância passiva haja adquirido poder superior ao da vontade humana. Todavia, é imperioso reconhecer que as tendências inferiores procuram subtrair-nos o poder de domínio. É indispensável esteja cada homem em dia com o governo de si mesmo. A vida interior, de alguma sorte, assemelha-se à vida de um Estado. O espírito assume a autochefia, auxiliado por vários ministros, quais os da reflexão, do conhecimento, da compreensão, do respeito e da ordem. As ideias diversas e simultâneas constituem apelos bons ou maus do parlamento íntimo. Existem no fundo de cada mente extensas potencialidades de progresso e sublimação, reclamando trabalho. O governo supremo, que é o espírito, no cosmos celular, redige leis benfeitoras, mas nem sempre mobiliza os órgãos fiscalizadores da própria vontade. Em se verificando, semelhante anomalia passa o homem a ser um enigma vivo, quando se não converte num cego ou num celerado. E as zonas inferiores continuam em antigas desordens, não lhes importando os decretos renovadores, que não hostilizam nem executam. Quem espera a vida sã, sem autodisciplina, não se distancia muito do desequilíbrio ruinoso ou total. E é necessário instalar o governo de nós mesmos, em qualquer posição da vida. O problema fundamental é de vontade forte para conosco e de boa vontade para com nossos irmãos. Em se tratando de uma mensagem de Emmanuel fazendo a referência da nossa necessidade de autogoverno. Nós conhecemos o mundo fora com muita facilidade. Tudo nos é propício e relativamente fácil, porque tudo está ao alcance das mãos.
Mas a disciplina e a ordem em nós mesmos, em nosso lar, em nosso trabalho, onde nós ganhamos o pão de cada dia, e até nas nossas diversão e lazeres da nossa existência, nós fazemos como se o corpo não existisse, esquecendo relativamente dele e embrenhando-se no campo da mente para satisfazer os prazeres mais imediatos, que seja beber, comer, dormir e gozar o tempo. Não, eu vou aposentar a hora que eu tiver a minha possibilidade, eu vou fazer caridade, eu vou ajudar o próximo. Será que isso é governo? Ou isso é desordem? Ou isso é indisciplina, imprevidência, desgoverno? Aí nós viemos as nossas casas, de independente do ismo a que nós pertencemos, mas não assenhoramos dessa possibilidade de que, como eu estou fazendo isso? Eu estou submisso às forças tendenciais do meu corpo, porque eu penso na vida que eu sou corpo, não penso que eu sou um espírito. E daí a grande dificuldade nossa em administrar. Porque a nossa visão, até de nós mesmos, ela é materialista, imediata e satisfatória para realizar as coisas mais necessitadas que esteja para satisfazer o corpo. Mas não a necessidade da disciplina, da ordem, da fraternidade, da lei do auxílio, da lei da caridade. Ah, isso aí pode deixar que as casas religiosas fazem. Pode deixar que já existe o pastor, o padre, os centros espíritas, as religiões budistas. O mundo já está cheio disso. Para que eu tenho que me governar? Então nós não pensamos, não temos disciplina para conosco mesmo. De 24 horas, todo ser humano, independente do seu nível cultural, independente da sua capacidade física, pode ser uma pessoa débil, mas ele tem as 24 horas iguaizinho ao de um sadio. Mas quem melhor usa das horas? Como professor, eu perguntava a meus alunos, quantas horas tem o dia? 24. Das 24 horas, quais as que você melhor usa para os seus estudos? Quanto tempo você tira para estudar? Ah, professor, meia hora. Falei, então vamos fazer uns cálculos. Rapidinho, pense comigo. 24 horas, você dorme 8, sobra quanto? Ah, professor, 16. Das 16, você come 2 horas para comer, 2 horas para jantar. Tira mais 4 horas, sobrou quanto? 12. Das 12, você tem que trabalhar. Você tira 8 horas para o trabalho convencional, pelo menos no nosso país, ou em alguns países do Ocidente. Sobra quanto? Sobrou 4. E o que você faz das 4? Ah, professor, eu tenho que estudar. Ou então eu tenho lazer. Tudo bem. Você tira 2 horas para lazer. Sobra quanto? 2. E o que você faz das 2 horas? E isso é comum em todos nós. E nós não tiramos minuto, nem 5 minutos para ouvir as batidas do nosso coração. E a gente pensa que não adoece. A gente pensa que as forças destruidoras que a vida tem, porque a vida é feita de 3 aspectos: quem governa, quem destrói e quem mantém. Por isso que a tríade dentro do universo, ninguém foge dela. E a gente pensa, sente e faz. Das 2 horas que você tem, você faz o que com o seu corpo? Então nós precisamos começar a pensar um pouco mais qual é o nosso governo. Não nesse livro aqui, mas tem outra lição na Fonte Viva que diz o seguinte: o que fazes da tua administração? E se te sobra 2 horas por dia, 2 horas vezes 365 dias, vocês já somaram as horas que a gente tem dentro de um ano para progredir o espírito? E a gente não faz isso.
E nós lemos as obras de André Luiz e de N autores espirituais que nos chamaram a atenção do nosso despreparo de retornar à nossa pátria espiritual. E um homem igual a André Luiz, o maior cientista brasileiro, para não dizer o maior da América do Sul, o homem que tirou o Brasil da falência da febre amarela e da tripanosoma cruzi. E ninguém faz conta disso. Acham que ler um Nosso Lar, principalmente como espírita, quando eu desencarnar, até o Maio Sebastião estava assim, ouvi ele conversando com outra pessoa, dizendo, nós vamos para o nosso lar, quem te garante? Se você não usa nem 5 minutos de um dia para, pelo menos, dar paz para o seu corpo. Um dia eu fui num médico, em Brasília, ainda era professor, ele perguntou, você já falou com seu coração, Crispim? Falei, doutor, nunca fiz isso. Comece. Nós não paramos. Você já falou com seu pé? Você já observou a acomodação do estado da nossa língua dentro da arcada dentária? Vocês já perceberam a grandeza dos olhos no globo ocular? Será como nós administramos isso? Somos realmente espíritos e espíritas que estamos preocupados com a nossa capacidade de usar das 24 horas alguma coisa que nos promove o nosso espírito? Meus irmãos, muita paz. O que temos para frente é bem maior do que eu lhes passo. Muita paz a todos. Paz profunda a todos, gratidão eterna pela presença. É uma alegria imensa retornar a esta casa, que é um hospital de almas, um lar de esperanças, uma escola de amor. E o tema de hoje para mim é um desafio, ciente e consciente. O ciente eu sei. O consciente, eu sou. E normalmente temos ciência do que necessitamos para viver, mas não temos consciência em como usar os recursos para sobreviver. Antes de começarmos a nossa fala, eu quero agradecer 3 gerações que acompanharam pelo menos 2 palestras. Foi isso, vovó Alessandra? 3? Foi as 3? Acompanharam as 3? Isso. Era só para ter certeza. Então, a Alessandra, mãe da Ana Carolina, que é mãe da Maria Fernanda. Então, 3 gerações que acompanharam as 3 palestras, nas quais fizemos um leve aquecimento para que hoje pudéssemos servir a refeição principal. E vocês que acompanharam e perceberam o que fora dito. E depois, no final da palestra, vai dizer-me se hoje a palestra é igual às demais. Porque o tema foi os mesmos. Vocês assistiram 2 com o nome de Energia Curativa do Pensamento, que será a de amanhã, às 17 horas, e uma com o tema Ciente e Consciente. De modo que, se olharmos para a Alessandra, algo do universo dela gestou a Ana Carolina. E ninguém garante que o espírito que anima o corpo da Ana Carolina não veio da sua própria consciência, que não há garantias disso. E ninguém garante que Maria Fernanda não é uma fração da consciência da Ana Carolina. Fisicamente não temos dúvida, mas espiritualmente também pode ser. Porque se pegarmos uma simples semente que estava no interior do fruto de uma árvore, e ela aceitar morrer,
ela pode transformar-se numa árvore também. Porque os elementos constituintes de uma semente passaram por todas as experiências em todos os quadrantes da própria árvore. E eles tiveram a sua origem inicialmente na terra, que viera da estrutura da água, que teve a sua base na estrutura do ar, que nasceu da expressão da luz. Por isso que no reino vegetal não vemos senão seres transformando luz em alguma coisa. E nós queremos falar do Espírito. Na outra oportunidade que estávamos aqui neste púlpito, que foi amorosamente construído por uma demonstração de amor, de carinho do Sebastião Felipe para o Sebastião Camargo. Me sinto honrado por esse gesto de carinho e a responsabilidade em ocupar esse púlpito. E lemos as 3 frases de impacto no interior de nosso livro, né? Logo no início, antes do índice. Se a princípio a ideia não é absurda, então não há esperança para ela. E nós não viemos para falar mais do mesmo, mas trazer alguma coisa que acrescente ao já dito. Pode-se medir a excelência de uma ideia pela força das resistências que a mesma provoca. Porque é muito mais fácil dizer, eu não concordo com isso. O que ele disse é absurdo do que estudar. Porque é mais cômodo. Então é mais fácil negar do que desenvolver uma ideia e contrapor. Fala, você está equivocado. Essa ideia aqui é que está correta. Como Allan Kardec nos aconselhava. Leia de tudo. Os prós, os contras. Não fique limitado nem a um único sistema, nem a um único autor. Para você formar uma opinião baseada em fatos, em conhecimentos, e não apenas em suposições. Nada, nem todos os exércitos do mundo pode fazer parar uma ideia cujo tempo chegou. A primeira é de Albert Einstein, a segunda de Bezerra de Menezes e a terceira de Victor Hugo. E hoje nós pretendemos adentrar um tanto mais na toca do coelho. Porque quem estiver aqui em agosto, no segundo fim de semana de agosto do ano passado, foi um outro ser que não é o que está aqui hoje. Então não se estranhe do que está aqui hoje dizer coisas mais absurdas do que o outro já dissera. Porque se dissemos na outra etapa que o Espírito não encarna na sua totalidade, e o Espírito pode sim, conforme falamos em outro momento, em outro lugar, animar formas que um dia ele já animou. Voltar ao reino mineral, por exemplo. É um absurdo para os espíritas que não estudam o espiritismo, não é? Vamos raciocinar. Onde estava Jesus, o Cristo de Deus, antes de construir o planeta Terra? E numa palestra que proferimos, nem arriscamos dizer quem é Jesus, mas que é Jesus, o Cristo. Porque conforme Carlos Torres Pastorino, em Sabedoria do Evangelho e em outras obras, um dia já fomos células físicas do corpo de Jesus em outros orbes. E na questão 45 da obra O Livro dos Espíritos, Kardec interroga: onde estava a matéria orgânica antes da formação do planeta? No espaço
em forma de fluidos no meio dos espíritos ou em outros orbes, talvez sendo células do corpo de Jesus em outros orbes. E sabemos que o corpo de um engenheiro sideral é algo muito diferente do que o nosso próprio corpo. Para o Cristo Jesus, o planeta é o seu corpo. Mas ao mesmo tempo que ele governa o planeta como um corpo, ele construiu um corpo em miniatura igualzinho o nosso para falar conosco. Assim como... Obrigado. Pode deixar. Assim como para falar com as nossas células, porque amanhã a lição de Emmanuel vai ser Socorre a ti mesmo, da mesma obra, para fazermos a introdução. E na lição de amanhã, ele vai recomendar-nos a falar do reino divino aos nossos órgãos. Eles são vivos, eles são educáveis. E se estudarmos o Livro dos Médiuns, de Allan Kardec, já que na obra O Livro dos Espíritos, na questão 612, fala que o espírito não retroage, e o Livro dos Espíritos foi o começo da história, não foi o final. E na questão 145 afirma que a doutrina dos espíritos é eterna, ela não começou com Kardec. E no Oriente nós já acreditávamos que poderíamos reencarnar numa barata, por exemplo, mesmo estando humano. Os nossos irmãos budistas, quando vão construir um templo, eles retiram até as minhoquinhas do espaço, porque pode ser um dos seus ancestrais encarnados naqueles pequenos vermes. E Allan Kardec, as primeiras pesquisas e estudos foi buscar no Oriente as informações para fazer a base para depois começar as interrogações. Poucos sabem disso. E não deu tempo de trazer as informações do Oriente e elas estão chegando agora. Então, quando vamos magnetizar uma água, o que é que eu estou fazendo? Segundo Allan Kardec, eu estou usando as minhas virtudes para magnetizar a água e, segundo Emmanuel, as minhas virtudes estão mergulhando no interior do núcleo do átomo ou dos átomos para requalificá-los com os meus conhecimentos. E após a magnetização da água, parte da minha consciência virtuosa não está na água? E a água não é um minério? Eu não mudei a estrutura da água pela presença da minha consciência? O cientista Masaru Emoto não comprova isso em seus experimentos? Não comprovou porque ele já partiu para outros planos? Quando eu vou conversar com o meu coração, conforme o Crispim, demorou para conversar com o dele, ele falou, então eu vou morrer. Já que não me valoriza, esqueceu que eu existo, porque pode parar quase todos os órgãos do corpo. Se não parar o coração, o corpo não morre. Mas se parar o coração, já era. Você pode respirar o ar mais puro que existir. Pode canalizá-lo até a intimidade dos diminutos alvéolos nas entranhas dos seus pulmões. Mas se não for o sistema sanguíneo para levar o coração para o ar para o restante do corpo, de nada adianta. Você pode comer as mais belas coisas. O sistema digestivo pode trabalhar na mais perfeita harmonia, mas se não for o sistema sanguíneo para levar o resultado da nutrição para o corpo, de nada adianta comer. E às vezes esquecemos de falar do Evangelho, do reino divino aos nossos órgãos. Eles são vivos, eles são educáveis. E se folhearmos o Evangelho segundo o Espiritismo, veremos sem muito esforço que a fé é mãe de todas as virtudes. E a sua primeira filha
é a oração. Pouquíssimos não percebem que a oração é um ser, filho da fé, que é mãe de todas as virtudes, inclusive do próprio amor. E que Amélia Rodrigues, na obra Pelos Caminhos de Jesus, psicografia de Divaldo Pereira Franco, no capítulo 23, O Anjo da Misericórdia, 4 entidades de alta hierarquia se apresentam para Jesus, como dissemos na outra vez que estivemos aqui. Tu te recordas, Senhor, eu sou a fé. A mãe se apresenta primeiro. Poderia dizer, esta é minha filha, a esperança. Estou te usando, Alessandra. Você é a fé. Essa é a minha filha, a esperança, Ana Carolina. E esta aqui é filha da minha filha, a caridade. E aquela outra é neta da minha filha, a minha bisneta, a misericórdia. Porque isso é Joana de Ângeles. A plenitude, que é uma virtude, ela gesta a gratidão. A gratidão é mãe da alegria. E a alegria é mãe da esperança. E assim por diante. Então, a consciência espírito, ou a consciência profunda no espírito, imaginando que o espírito é uma unidade, cujo corpo, segundo Joana de Ângeles, o corpo biológico é o efeito. Essa consciência profunda é a causa. Mas tanto a consciência profunda quanto o corpo estão no espírito. Então, quando falamos de consciência profunda, quem gosta de comer ovo frito? Muitos, né? Então, imagine vocês quebrando um ovo dentro de uma frigideira. Imaginaram? A gema do ovo é a superconsciência, onde está o reino de Deus em nós. Onde está o evangelho, lei, em nossa consciência. A clara é o nosso inconsciente, o nosso umbral. O subconsciente é uma colônia que está dentro do umbral, assistido pela superconsciência. Então, o subconsciente é a colônia, veneranda, Clarencio, o governador da colônia, os demais pertencem à superconsciência, trabalhando dentro do umbral para assistir elementos do inconsciente. E deveria ser o consciente um jovem chamado André Luiz, porque era a vez dele tomar ciência e depois consciência disso. Mas a primeira coisa, quando ele toma ciência e depois consciência, já na colônia, eu não preparei órgãos para viver nesse plano. Porque os que prepararam viviam somente da luz e do ar que respiravam. Mas ele precisava ainda de comer algo que alguém materializasse, porque não tinha órgãos para transformar fluidos sutis em alimentos necessários. É fácil vir à casa espírita receber um passe. Agora, não tão fácil tomar consciência e estudar Allan Kardec, pelo menos a Revista Espírita de 1868, e lá no primeiro artigo do mês de novembro, e tomar ciência e consciência que numa reunião de estudo nós já estamos nos ajudando entre si. Ajudando os espíritos desencarnados, que hoje é um número mais de 100 vezes a mais do que os encarnados neste ambiente, durante o estudo, como nós estamos fazendo aqui. E sendo assistidos pela equipe de Francisco de Assis, sob a regência do próprio Cristo de Deus, simultaneamente. Allan Kardec não falou de passe, falou? E na obra A Gênese, no capítulo 14, essa é a versão resgatada dos originais,
as demais sofreram adulterações. Até agora é a única que tem o conteúdo da terceira edição para trás. Ou das primeiras edições, melhor dizendo. Aqui ele narra que numa reunião de estudos onde os pensamentos convergem para a harmonia, para o bem, as perdas fluídicas são repostas. Ele não falou que precisamos de paz. E disse ainda nesta obra que temos uma fonte permanente de energias no próprio perispírito, para consertar o corpo ou para afastar os maus espíritos. Mas ainda nesta obra, algumas pessoas preferem palavras cabalísticas, amuletos, talismãs para afastar os maus espíritos. Mas ele narra os únicos meios, a prece fervorosa e os esforços sérios para nos melhorarmos. E outros autores deram continuidade a esses estudos, como Leon Denis, considerado o apóstolo do Espiritismo. E na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, após Allan Kardec, na Revista Espírita de junho de 1866, no artigo chamado Sono do Espírito, no qual o Dr. Calais, que estava encarnado como médico, assistindo quem buscava a cura do corpo, e ele receitava a transformação moral do ser, e a cura acontecia como consequência. E agora, desencarnado do corpo, atuando com o seu corpo perispiritual, assistindo quem buscava a cura da alma, na velocidade do pensamento, de repente ele se vê fora desse segundo corpo, como André Luiz deixou no plano físico o corpo carnal. Nas câmaras de retificação, o corpo astral. E foi visitar a sua mãe no mundo espiritual, somente com o corpo mental. E agora o Dr. Calais, fora desse segundo corpo, se vê dentro de uma sala onde vários acadêmicos o aguardavam. Ele os reconhece de imediato e questiona-os a respeito da medicina. E eles respondem. Quando respondem, ele percebe que estava respondendo a ele próprio. A isso chamamos consciência. Allan Kardec percebeu que quem encarnava não era o espírito todo. E na Revista Espírita tem entrevistas nas quais ele conversa com a consciência do indivíduo, já que a alma não estava dando conta do que deveria fazer. Maria Modesto Cravo, numa de suas obras, o encarnado na reunião mediúnica do plano físico se queixa de um obsessor. E como as reuniões continuam no plano espiritual, conforme vemos com Manuel Filomeno de Miranda na obra Trilhas da Libertação, por Divaldo Pereira Franco, no plano espiritual, o jovem obsediado comparece à reunião e Maria Modesto recebe o obsessor. Aqui está o seu obsessor, você mesmo em outra etapa. Agora se entenda com ele que a coisa se resolve. E Leon Denis narra na obra que citamos, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, que o que está encarnado de ordinário não passa de uma diminuta fração do que não está encarnado. E Joana de Ângeles vai mais fundo do que ele na obra O Ser Consciente. O que está encarnado é um ponto de autoconsciência pura, uma semente da árvore, repleta de frutos, mas uma semente somente de uma laranja, por exemplo, se imaginarmos uma laranjeira repleta de frutos. É o que está encarnado. E o espírito, como a soma de todas as nossas vivências, ele sabe o que fazer, como fazer e quando realizar.
Por a alma ainda não tomou ciência e nem tem consciência de como fazer isto. Antes eu era assim, não tinha ciência nem consciência. Quando tomei ciência e depois consciência, eu não preciso mais de passe. Nunca mais recebi um passe, porque eu tenho uma fonte inesgotável e inestancável das energias do passe em mim. Nunca mais pedi, com todo respeito, para alguém orar por mim, porque isso cabe a mim fazer, segundo Joana de Ângeles. Quando eu oro, eu recebo os benefícios. Quando alguém ora por mim, recebo apenas estímulos. Garimpo de Amor. Pode ir lá e consultar no capítulo Amor e Cura, Joana de Ângeles. E poderíamos citar vários e vários, mas eu aprendi por experiência própria, por ocasião da feitura do livro Despertar da Consciência, que é uma síntese de mais de 1.700 livros, 1.723 obras compulsadas, não as obras que estão no mundo físico, as obras originais. Só para que vocês tenham uma ideia, esta obra no original ela tem 23.743 páginas. Estudamos o original dela para trazer uma fração para o mundo físico. E a primeira coisa que nos foi dado a perceber, eu estava fora do corpo, como se estivesse conversando com Sebastião Felipe, nos momentos que antecediam a palestra que eu ia proferir, e de repente a Alessandra chega afoita dizendo para o Sebastião Felipe. E eu estava, quando você abriu a porta, eu fiquei de trás da porta e você não me viu. E você disse a ele, Sebastião Camargo acabou de chegar. E eu falei, uai, sou. Esse cara sou eu. Mas pelo jeito agora eu já fiquei confuso. Se ele está lá fora, e eu fui lá, na época, eu não estava com esse visual de hoje, porque alguém assumiu esse corpo nos últimos dias, e quero mudar um pouco o visual, porque gostava da barba no passado. Tinha um pouco de cabelo também. Eu acabei maltratando um pouco deles. E quando eu aproximei do Sebastião Camargo, que veio, eu ajoelhei e beijei-lhe os pés. De tão alto, ou de tão alta, era a hierarquia desse ser pertencente à minha consciência. E ele pediu que eu levantasse, que ele não era melhor do que eu, somos um. Me entregou o livro e um relógio, dizendo, está aqui a tarefa e tem tempo para concluí-la. E eu já tinha falhado em várias tarefas, porque o energismo que eu trouxe para viver um tempo maior, e eu gastei todo ele até os 23 anos, e não tinha mais energia, eu ia desencarnar. Por misericórdia, alguém renovou o contrato, se eu fizesse alguma coisa para justificar a minha permanência, como fizera com Chico Xavier. A sua obra era somente 30 livros, que terminou pouco mais de 20 anos de idade. E agora? Eu posso escolher? Sim. Mas qual será essa escolha? Posso ficar sem fazer nada? Não. Mas se quiser continuar produzindo, pode. E se eu não quiser produzir? Então nós vamos te trazer de volta para o mundo espiritual. E ele ainda tinha um pouco de medo de morrer, porque vocês sabem da história do avião. Qual a próxima tarefa? Completar 100 livros. Quando completou 100 livros, ele só perguntou qual a próxima etapa. Não perguntou mais a possibilidade. Assim aconteceu com Divaldo Pereira Franco, que morreria, parece, e com 21 anos também, e José Raul Teixeira também. Ambos foram renovados seus contratos. Enquanto estivermos produzindo, sendo úteis,
A fonte é inesgotável se eu souber usá-la. Mas se eu não souber, eu só uso a cota que eu sabia e eu não sei da fonte, então morro de sede à beira do poço. Então, conforme vamos vendo nesses autores, e ainda nesta fração que entregou a tarefa, tinha uma outra entidade observando nós dois, com conhecimento mais vasto. E uma outra abaixo de nós que encarregaria da proteção das vibrações mais densas. Seria o que nós chamamos de espíritos protetores que nos defende das farpas mais pesadas. E quando estudamos Leon Denis e vários outros autores, e aprendemos a acessar esta consciência, porque alguém com o primeiro ano primário incompleto não teria cabedal para organizar um livro e cruzar informações como está nesta obra. E lembramos de 8.000 anos de nossa história, dialogando com esses seres que viveram experiências na Atlântida, no Egito, na Grécia, na Indochina, na Índia e etc. Assim como uma única célula, segundo Bezerra de Menezes, se tomar consciência de si mesma e da completude do corpo biológico no qual ela existe, ela pode assimilar instantaneamente a experiência de todas as células. Se eu souber acessar a internet, eu posso ter acesso a um conhecimento imensurável que eu não consegui por mim mesmo. Está à minha disposição se eu fizer bom uso. Então, ciente e consciente. Até agora, eu só enrolei vocês. Agora vamos estudar. Eu tenho consciência que o meu corpo precisa de alimento. Um alimento para ele, o corpo. Mas tenho consciência também, antes tomei ciência, que a minha emoção ou as minhas emoções necessitam de alimentos, mas diferente do alimento do corpo. E assim como as minhas virtudes necessitam de alimento mais qualificado. Então eu preciso decidir o que eu quero alimentar, já que nem só de pão vive o homem. Porque se a mente estiver em harmonia, segundo Miramês, na obra Saúde, o indivíduo humano necessita mais de harmonia na mente do que alimentos no estômago. Quando eu estou em desarmonia, eu como mais, principalmente se estiver ansioso. Vocês sabem disso. Quando eu estou falando da vida alheia, eu tenho mais fome. Vocês sabem disso também, porque eu baixo a vibração e a cada hora quero comer um tanto mais. Quanto mais sutil for o pensamento, que é o que nós vamos ver amanhã, quanto mais nobres os sentimentos que eu vou usar para qualificar o que penso, quanto mais disciplinar as palavras que eu vou usar para colocar em movimento o que penso e sinto, e quanto mais dignas as atitudes para cultivar o que penso, sinto e falo, mais sutil serão os alimentos para alimentar o próprio corpo. E agora, se eu tenho ciência disso e consciência do que estou fazendo, eu vou olhar para o corpo e perceber que ele é um ser com vontade própria e com autoridade tamanha para me expulsar do seu próprio comando, se eu não estiver contribuindo para a sua evolução. Porque, de acordo com esta obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 4, no item 24, o corpo físico evolui até se confundir com o perispírito, que está no andar de cima. O perispírito sofre transformações sucessivas até atingir o estágio do espírito puro, que é a superconsciência, a gema do ovo, que está no suprassumo. Então, se considerarmos essa possibilidade, se eu não contribuir para a evolução do corpo, conforme a obra Iniciação, Viagem Astral, que é interessante essa obra, Miramês recebe a informação de Francisco de Assis, que está recebendo do Cristo Jesus.
E Miramês está passando para o espírito Lancelin, que está passando para o João Nunes Maia no plano físico. Veja que psicografia belíssima. 5 personagens. E nesta obra está: se não contribuirmos com a promoção do corpo, ele pode nos expulsar, que foi o que aconteceu comigo. Então agora vamos ver por que tanta depressão, tantos suicídios. Não vou falar mais, só esses 2 itens. E podemos também colocar a dependência química no mesmo barco. Quantos pais sequer têm consciência que a gestação começa antes da concepção, da fecundação do óvulo pelos espermatozoides? Começa quando eles desejaram conceber filhos. E de acordo com o que pensam, sentem, falam ou fazem, já estão construindo os veículos fisiopsíquicos dos seus filhos. E pela maledicência, pela desonestidade, pelo excesso de variada ordem, já começa a perturbar esses veículos. Esquecem que durante a gestação, da concepção ao nascimento, o espírito encarnante aprende 10.000 vezes a mais com tudo que eles pensam, sentem, falam ou fazem. E de 0 a 3 anos, aprende 4.000 vezes a mais do que depois dos 4 anos em diante. E lembramos de Jesus ao dizer: meu Pai trabalha até hoje, e eu trabalho também. Sede vós outros meus imitadores. Eu fui médico, não só da medicina alopática, medicina chinesa, homeopática, fitoterápica, mais de 30 especialidades estudamos. E conheço um pouquinho de anatomia e fisiologia, desde os infracorpúsculos componentes do mundo subatômico até a totalidade do meu veículo mental e adentrando pela minha consciência nesses milênios de estudo. Mas veja que autoridade tem uma mãe, como aconteceu outro dia, porque por desconhecimento, por ignorância, impedem a criança de entrar em trabalho de parto, de pelo menos dizer: eu estou pronta para nascer. Pelo menos isso. Já que negam-na o direito de nascer pelos seus próprios esforços, como faz uma lagarta na transmutação do seu organismo para a borboleta. E negando essa possibilidade quando tem as condições, e não adianta alegar ignorância, porque temos pelo menos um exemplo vivo de uma médica originária de Campo Grande, Mato Grosso do Sul, que ao cursar medicina, fez também medicina chinesa, trabalhou no Hospital das Clínicas, trouxe ao mundo mais de 10.000 crianças e nunca fez uma cesariana. Então, sem essa que Deus errou na arquitetura do corpo feminino, que a mãe não tem condição de conceber um filho se for preparada para tal. Se não for, e que médico é esse, só porque ele vai viajar no fim de semana, ele quer antecipar e obriga a mãe, às vezes, a conceber o filho antes dele entrar em trabalho de parto. Os dois, por ignorância, estão cometendo o maior. Vou aliviar as palavras, não vou completar, deixa cada um completar como queira. Vou ficar com o desatino para poder falar alguma coisa. E depois, ao invés de educar, porque a primeira escola é o lar, os primeiros professores são os pais. Se não souberam gestar, dificilmente saberão educar. E pensam que dar coisas, como eu já ouvi de pais, eu me ralei. Morei na roça,
Para começo, não mereci nem a presença de uma parteira no meu parto. Estão me corrigindo, não é que você não mereceu. Você e sua mãe sabiam fazer. Então nós resolvemos. Eu nasci sem a presença de uma parteira, somente com a presença de minha amada mãezinha, que para minha felicidade é que me lembrou disso que eu acabei de falar, a besteira, de não merecer. Então, comecei trabalhando. E na roça, até os 10 anos de idade, eu não tinha sequer um sapato para usar. Comecei a carregar o caldeirão de comida quente nas costas com 5 anos de idade para a roça. Aprendi mais de 100 funções como horticultor, como agricultor, como pecuarista, eu falo porque eu tinha 2 vacas. Também tinha porquinhos, suinocultura e etc. Isso me fez ser o que sou. E agora, como pai, eu posso dizer, eu não vou permitir que o meu filho passe pelo sofrimento que eu passei. Tudo bem, só que ele não vai ser nem o que você é, se não passar pelos caminhos que você passou. E a função dos filhos é ser mais do que os pais, porque já acharam o caminho pronto. Eles têm o dever moral de fazer mais e melhor. Por que estão desistindo da vida? Porque uma criança com 6, 8 anos entra em depressão e com ideias suicidas e às vezes suicidam com essa idade. Quando não desiste no útero e não leva adiante a própria encarnação. Ciente e consciente é o nosso tema. Então, quando eu estou falando nesse espírito, que é uma totalidade, e de uma alma, que é uma diminuta fração, que desde o Oriente já sabemos disso, e quando falamos de troca de espíritos, aí que a coisa pega no meio espírita. E o que esse pessoal estudou? Porque não só Kardec falou disso, Chico Xavier falara disso, mas vai lá na obra Urânia, do astrônomo Camille Flammarion, que segundo o que está nesta obra, a Gênese, o próprio Kardec afirma Camille Flammarion está psicografando ele, Galileu. Como é isso? Poderia falar, Galileu está encarnado como Camille escrevendo as suas memórias, é uma coisa. Ele está psicografando ele próprio. E na obra Urânio, no capítulo 2, ele fala da troca de espíritos entre marido e mulher. E o Crispim e a Gleide, que está ali no fundo, já estão fazendo isso. Quando a Gleide está muito cansada, ele está lá meio folgadão, ela fala, passa para cá, porque agora é minha vez de descansar um pouco. Lá ele fala isso. E quando falamos isso é um absurdo. Onde fica o perispírito? Eu comprei o seu veículo. Se eu sei dirigir, eu preciso de trazê-la junto com o veículo? Na obra O Livro dos Espíritos, na questão 187, o espírito cria um perispírito na velocidade de um relâmpago. Na hora de assumir o seu corpo, se você quiser trocar comigo, e quiser ficar com o seu perispírito, a parte que governa o corpo, e eu posso construir um na velocidade de um relâmpago. Eu posso assumir a sua empresa com toda a diretoria, com todos os funcionários, se esse for o combinado. Mas assumir a sua empresa e trocar a diretoria, trocar todos os funcionários, fornecedores, e mudar até o produto e produzir outra coisa, se eu tenho habilidade para isso. E para o espírito é a mesma coisa. Porque agora vamos começar, então, o nosso estudo, indo para a finalização, o aquecimento. No Livro dos Médiuns, no item 76, se vocês pegarem
todas as traduções, que na maioria das vezes são adulterações, porque mutilam as informações. No Evangelho segundo o Espiritismo, vocês leem: no princípio o homem tem apenas instintos, mais avançados e transformados, sensações, mais instruídos e purificados, sentimentos. Mas Joana de Ângeles, que participou dessa obra, fala: antes do sentimento vem as emoções. Então, mais instruídas, as sensações se transformam em emoções. As emoções purificadas em sentimentos. E no ponto mais delicado dos sentimentos, o amor, que reúne e condensa todas as sublimes revelações. Lá, no item 76, Kardec narra: o pensamento, expressando a consciência por meio da inteligência, não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Então, ele deixa muito claro que quem encarna é um pensamento. Um ponto de autoconsciência pura, porque o pensamento é uma expressão da consciência, que pode ser o germe de uma virtude. Eu vim para exercitar a ciência da paz, a paciência. Então eu vou encarnar uma semente de paciência. Mas para auxiliá-la eu preciso também da esperança, da gratidão. Então eu posso trazer um aglomerado, não posso? Ou vários espíritos não podem animar um só corpo? E agora, como fica? Jesus interrogou: quem és tu? Somos muitos. Nosso nome é Legião. Mas o corpo não era um só? Para Jesus vale, para os espíritas não, a informação. Mas o espiritismo não é o estudar Jesus, como está aqui nesta obra. Os espíritos estudam os ensinos de Jesus, comentam-os para compreendê-los e depois colocá-los ao alcance de todos, e é universal. Para que qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tendo ou não a crença, receber esses ensinos. Agora, podemos ou não podemos dois espíritos animar um só corpo? Então, resolve essa para mim. 3 irmãos. O do meio, leucemia. O mais novo, 100% compatível. Após doar a sua medula, a medula do receptor destruiu a medula do doador e ele continuou enfermo. Por misericórdia, o irmão mais velho, 100% compatível, resolveu doar. Houve uma aparente convulsão, um atropelo, parece que uma briga entre as medulas, aí acalmou. Só que a medula do receptor tem o DNA da medula do doador. Ou seja, o irmão está comandando a medula do outro. Se vocês tiverem uma explicação mais lúcida e mais lógica, para mim eu aceito. Porque o DNA do doador é o DNA da medula do receptor agora. Esse caso é recente. Outro, uma doação de sangue incompatível por um erro médico aconteceu. Não tinha também o sangue compatível no banco de sangue. Houve uma aparente perturbação, depois tudo se acomodou. Agora o fator sanguíneo do receptor é o mesmo do sangue incompatível. Tem alguém ajudando a comandar o próprio sangue. Segundo caso. A jovem menina australiana com 9 anos de idade recebe um fígado como doação. Aos 15 anos resolveram fazer um teste do fator sanguíneo e perceberam que o sangue dela era o fator do fígado que ela recebeu do doador. Ou seja, quem estava comandando agora praticamente o universo biológico dela, já que o fígado é um dos órgãos mais essenciais, fora o coração, no nosso próprio corpo.
o fator sanguíneo. Agora respira fundo. Nos Estados Unidos, uma jovem senhora com 2 filhos, com um terceiro no seu ventre, resolveu separar do esposo. A convivência estava ficando complexa. Mas para que receba assistência do Estado, tem que fazer o DNA. E ao fazer o DNA, veio a surpresa. Você não é mãe dos seus filhos, você é irmã. O pai é pai. Falou, mas como? Foi eu que gestei? Foi ele que fez? Quer dizer, doou aquele pedacinho menorzinho, porque o homem parece que é miserável, né? Doa a menor célula do corpo dele. A mulher, por ser mais generosa, a maior, pode ser vista até a olho nu. E resolveram fazer, mesmo sem nascer, o teste do que estava no ventre, e deu que ela não era mãe também, era irmã. Ela começou quase a enlouquecer e teve notícia de uma outra senhora com a mesma situação. E ela disse, quando minha mãe engravidou de mim, éramos 2, eu e um outro ser. Por algum motivo ele desistiu. Não sei como, eu assimilei o conteúdo do corpo dele no meu projeto e parece, agora por minha conta, a consciência também, porque eu tenho 2 DNAs. E aí foram fazer um exame em outras áreas do corpo da mãe, que até então era irmã, e ela também tinha sido gêmea com o irmão, que desistiu e ela incorporou o material. E quem era o pai dos filhos era o irmão que não nasceu, mas que estava no seu próprio corpo. E agora, 2 espíritos não podem animar o mesmo corpo? Explica-me isto. Porque o DNA é único, assim como a digital. Então há tantas coisas que eu gostaria de dizer que aprendi no Espiritismo antes de saber dessas informações. Mas para quem não estuda o próprio Espiritismo, não há doutrina eterna, não precisa ir muito longe, só o que Kardec fez dali para cá e os seus continuadores, até os dias atuais com Joana de Ângeles e outros. Vamos compreender que somos sim um ser, porque a cada instante, de acordo com o meu projeto aqui, eu faço uma elaboração de uma pauta e faço uma requisição para a minha consciência. Eu falo, envia novos ministros, porque os ministérios aqui aumentaram. Não é só os 5 ministérios que Emmanuel falou, e o parlamento íntimo aqui também está redigindo novas leis. E de acordo com essa pauta, recebemos da nossa consciência a encarnação de novas virtudes, de novas aptidões, de novas possibilidades. Do contrário, vocês me explicam esta. Eu queria fazer uma instalação na residência que nós morejamos fisicamente, diferente. Eu não queria fios acima da laje, porque eu pretendia construir um 2º piso, se fosse o caso, porque a estrutura foi feita para isso. E cada um punha uma dificuldade, mas vamos ter que passar uma quantidade enorme de fios dentro de tubulações, e é muito complexo. Mas é assim que eu gostaria. E foi tão complexo o projeto que teve que um engenheiro fazer o projeto, porque do contrário eu próprio me perderia diante de tantas, porque cada dependência, porque às vezes a gente chega numa casa e tem uma única tomada numa peça, num quarto, por exemplo. O meu no mínimo tem 5. Para todo lado que olhar tem possibilidades. E eu falei, eu pretendo, conforme está vindo para mim, economizar energias, porque eu vou pôr toda a bitola dos filhos sobrando. Nenhum vai trabalhar com sobrecarga. Tanto que a companhia de energia já trocaram umas 30 vezes os medidores, que pensa que eu estou desviando a energia, porque não justifica a quantidade de equipamentos pela conta de luz. E no outro dia, eu amanheci eletricista. Como?
Fiz a instalação da minha casa, 2 eletricistas para me ajudar a passar os fios, a da casa da minha irmã e do meu irmão, e nenhuma instalação até hoje deu problema numa lâmpada sequer. A lâmpada queima que tem a sua durabilidade. E é pela quantidade de vezes que você liga e desliga. Então, se é uma lâmpada de LED e você vai até o banheiro e vai voltar na sala, meia hora ligada, ela desgasta menos e consome menos do que você desligá-la, ir lá e depois voltar e ligar de novo. Uma lâmpada fluorescente, 10 minutos. Então, se você vai ficar até 10 minutos fora, e um computador, se você vai usar a CPU em até 2 horas, ela vai desgastar menos e gastar menos energia se você deixá-la ligada. Desliga o monitor. Porque todo o processo do boost, até chegar lá, a quantidade de desgaste e uso de energia, muito mais. Então, quando temos a noção e outra situação, eu só queria aprender a andar de bicicleta. Domar o cavalo chucro eu sabia. Montar no boi após, porque a gente pegava o touro à unha para vacinar. Ainda não tinha o tronco lá para vacinar. E eu e meu irmão, nós combinávamos, eu pulava na cabeça e ele no rabo. Eu torcia a cabeça, ele puxava, derrubávamos o cabra até 3 anos. Eu não sei como a gente fazia aquilo, quem que assumia. E depois que a gente parava, como que conseguimos fazer esse negócio? Então, de acordo com a minha intenção, eu só queria andar de bicicleta. Eu fiquei 1 semana, eu montava de um lado, caía do outro, me esfolei inteirinho. Aí eu deitei desconsolado. E no sonho, eu me vi ao lado de um coxo de sal, com a bicicleta, e para baixo era a ladeira, uma leve descida. Aí eu dei um impulso com a mão no coxo e saí andando. 5 horas da manhã, que era o horário que quando a gente levantava no final de semana, que era um domingo. E isso no final de semana, durante a semana, 2 horas da manhã, para ordenhar. Eu dei o impulso e saí andando. De vez em quando eu levo umas esfoladas ainda, se deram uma barbeiragem. De onde? Então, de acordo com o nosso projeto de vida, uma pauta bem feita, isso chamamos oração. Nós criamos um ser que vai nos representar, e esse ser, segundo Joana de Ângeles, a vontade vai levá-lo ao âmago da consciência. Vai receber as predisposições para desenvolver o seu projeto, tanto que a autora fala que orar é iluminar-se de dentro para fora. Quando eu vou lá na consciência, recebo a petição e retorno. Quando eu chego na mente, o conteúdo chama-se pensamento. De acordo com a minha inteligência, aí nós vamos trabalhar o pensamento. E essa é a pauta de amanhã. Ciente e consciente. Tenho ciência do que o meu corpo é feito de sistemas. E se um sistema se desgovernar, ele mata o corpo. Sei que os meus sistemas são feitos de órgãos. Se um órgão se rebelar, ele mata o sistema e, consequentemente, o corpo morre. Os tecidos cardíacos do coração do meu irmão, da câmara maior que bombeia o sangue para o corpo, se recusaram a trabalhar. E ele morreu, fisicamente. Um grupo de tecidos dentro de um órgão. Se rebelaram, não sei porquê. Na realidade, sabemos. Células dentro de um tecido, se uma desgovernar, ela perturba o tecido. Moléculas dentro das células, se perturbarem, desorganizam as células. Átomos dentro de moléculas, idem. E Allan Kardec, no livro dos Médiuns, para resolver a problemática, ele nos ensina a criar os átomos e a transformá-los em alimentos e em medicamentos. Na obra A Gênese, a criar moléculas.
Joana de Ângeles nos ensina a criar células com poder quimioterápico, se precisarmos, na obra Desperte e Seja Feliz. Camille Flammarion nos ensina a criar órgãos com a mentalização, na obra A Morte e o Seu Mistério, volume 1. E Allan Kardec, a energia do corpo se renova totalmente em 2 meses. Mês de fevereiro, Revista Espírita de 1864. Pode ir lá e consultar. Se o corpo físico muda totalmente o seu energismo dentro de 2 meses, e Camille Flammarion estuda e aprofunda, fala, pode ser em alguns dias. Então eu posso me curar em alguns dias. Como em 20 dias eu reconstruí o osso da mandíbula, como eu falei para vocês, em 1 mês e meio uma coluna vertebral nova. Agora eu tenho ciência do que eu sou e consciência do que eu posso fazer, porque foi Jesus que disse, sois deuses. O reino de Deus está dentro de vós, o Evangelho. Emmanuel confirma isso na obra Irmão, na lição Renúncia. O Evangelho está na consciência, ou melhor, está no próprio Espírito, nos mais íntimos reforços de sua consciência e de seu coração. E Joana de Ângeles, na obra Espírito e Vida, Evangelho é força, vitalidade e vida. Forças são virtudes. Se eu for encarná-las no corpo, elas se chamam hormônios. Vitalidade, bioenergia. Se eu for trazê-las para fabricar os átomos, moléculas, células e tecidos e etc., quando atinge a mente, esse energismo imanente da consciência transforma-se na bioenergia. É o que nós vamos tentar detalhar amanhã. Então tenhamos a noção que somos a soma de todas as nossas vivências. E Kardec narra, tanto em obras póstumas, mais detalhado, mas com parte dessa informação no Evangelho segundo o Espiritismo e na Revista Espírita. Um pensamento bem arquitetado nos conecta com todas as nossas vivências. Se estivéssemos encarnados na totalidade, ele não poderia falar isso, não teria como. E me coloca em conexão com todos os seres dentro de um mundo e com todos os seres em todos os mundos. Ou seja, eu existo em todo o cosmos. Por isso a lição de Emmanuel, que Crispim leu no início. O corpo físico é miniatura do universo. E se é miniatura, tudo que existe no universo existe dentro do corpo. Só que tem outros autores, como Miramês, um órgão é uma cópia perfeita do universo. Ou Joana de Ângeles, uma célula é uma cópia do universo. Um átomo é uma cópia do universo. E tudo que existe no universo existe dentro de um átomo. Então por que eu preciso comer de tudo? Por que eu tenho que combinar isso com aquilo? Por deseducação e por inconsciência do que estamos fazendo. Porque se tudo que existe no universo está num átomo, eu posso comer apenas chuchu e não morrer. Depende do que eu estou pensando, do que eu estou sentindo, do que eu vou falar, do que eu vou fazer com a minha própria vida. Porque quando penso, sinto, falo e faço, eu estou qualificando só com alegria, gratidão e esperança, eu já fortaleço o meu sistema imunológico, que é psico-neuroendócrino imunológico, em 300.000 vezes. Porque estou encarnando alegria, gratidão e esperança para me ajudar a governar o meu universo. Para não cansá-los mais, senão amanhã vocês não deixam eu falar. E não venha com pressa. Vamos aproveitar pelo menos 2 horas de estudos amanhã. Porque queremos falar desse poder de cura que temos, a energia curativa do pensamento, e gostaríamos de fazer um exercício prático para que vocês sintam a veracidade dos fatos. Porque veja, uma última situação que vou citar e encerramos por hoje. Uma jovem senhorita
100 horas para ser mais exato, mas ainda não era mãe, porque quem está gestando ainda não é mãe. Mãe é quem dá a luz e depois educa, não é só quem pare também não. E na hora não aconteceu a dilatação tão falada. Eu sei que a própria médica induzindo o seu psiquismo para que não acontecesse, porque ela queria ganhar um tanto mais com a cesariana. E a doula que teve, por essa ignorância médica, o seu primeiro filho de parto cesariana, mas a segunda filha de parto normal e a terceira de parto normal sem dor em 10 minutos, era a doula que estava dando suporte. E ela pediu 10 minutos para a médica e ligou para nós. E entramos em ação. Quando a médica já vem com toda a equipe para levá-la para o centro cirúrgico, a criança já estava nascendo. Agora, como com 10 minutos haver dilatação e o coroamento? É possível. Nesta obra está. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, que é o Evangelho em nós, o reino das virtudes em nós, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios, milagres, que não passam de um desenvolvimento das nossas capacitações e aptidões humanas. Eu posso treinar para fazer isto. Por isso essa médica aprendeu a conversar com o corpo da mãe, conversar com o bebê e trazer mais de 10.000 crianças ao mundo sem uma única cesárea. Ela pegava caso que tinha 3 voltas do cordão umbilical em torno do pescoço da criança. Desenrolava, e eu falo que tinha casos que ela pegava que a criança estava emburrada, de pé, ela não vira de ponta cabeça. E amorosamente ela conduzia, ele ficava na posição e etc. Se os órgãos são vivos e educáveis, os sistemas também são, o corpo também é. E amanhã vamos falar de como dialogar com esse corpo, com esses órgãos, para que nós possamos, como nós fizemos como primeira tarefa, diminuir o peso de 97 para 75 quilos em 20 dias, comendo as mesmas coisas, só mastigando mais e mentalizando o que gostaríamos que acontecesse. Deus nos abençoe com as oportunidades de trabalho no bem. Que o Cristo encontre em nós as ambiências para trabalharmos juntos. Porque Ele está em nós e nós nele. Ele em Deus e Deus nele. Somos um. Que os benfeitores amigos ombreiem conosco a tarefa crística, porque a criatura que serve pelo prazer de ser útil, conforme a obra Fonte Viva de Emmanuel, capítulo 82, ela progride sempre por servir pelo prazer de ser útil e encontra em si mesma o Evangelho em sua consciência, 1000 recursos para a solução de todos os problemas. Muita paz. Muito obrigado a todos. Nesse instante, nós já estamos partindo para o encerramento das nossas atividades da noite de hoje. Como já foi dito, estaremos amanhã aqui a partir das 16h30, né? Que vai iniciar às 17h. E o convite está formulado para todos e convide mais pessoas para estar conosco aqui nesta noite. E agora, vamos agradecer a Deus, a espiritualidade e pedir aos bons amigos que nesse instante, com nossas vibrações de amor, cada um conversando
consigo mesmo, suplicando a misericórdia de Deus, que possa trazer dos grandes laboratórios divinos esses recursos que necessitamos para sentirmos bem físico e espiritualmente. Pai de infinito amor, queremos te agradecer pela vida, pelo pão, pela família, pelos nossos amigos, por estar aqui nesse instante estudando sobre vós. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dê hoje, ó Senhor. Perdoa, Pai, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixa cair em tentação. Livra, Pai, de todos os males que vierdes contra nós. Porque somente vós sois o poder, o reino e a glória para sempre. E em nome de Deus, em nome de Jesus e de Francisco de Assis, o diretor espiritual desta casa, pedimos a permissão para encerrar nossos trabalhos aqui nesta noite de hoje. Queremos também agradecer a cada um de vocês, a presença de cada um de vocês por estar aqui. Agradecer ao Sebastião Camargo, o nosso irmão Crispim e a sua esposa, por estar aqui conosco mais uma vez nesta noite. Que Deus nos abençoe e que assim seja. Sebastião, quer falar mais uma coisinha? Para os que ainda não sabem, nós temos uma TV web no site O Despertar da Consciência, mas ela pode ser também acessada sem entrar no site, que é tv.despertardaconsciência.com.br. Temos o aplicativo para Android e iOS também, se quiser colocar no celular. O site Despertar da Consciência está sendo reestruturado para ser uma linguagem moderna, tanto para os celulares quanto para computadores, ou seja, o que for. E todo ele conectado com Instagram, com Facebook, com Twitter, tudo conectado. Quando alimenta-se num lugar, aparece no outro as informações. E várias situações estão à disposição. O canal do YouTube, o link está no site. Todos os domingos, programas inéditos ou ao vivo. Dia 26 eu estou de volta ao lar físico. Será ao vivo, às 17h30. Amanhã, gravado, porque ainda não consigo estar fisicamente em 2 lugares ao mesmo tempo. Sátia Sai Baba, que o Crispim foi lá 3 vezes, a Gleide também o conheceu, Divaldo Pereira Franco também foi, com o Hermógenes e outros. Ele conseguia estar mais de 100 lugares com corpos adensados simultaneamente. Eu, para estar num lugar, eu já tenho dificuldade, então a gente deixa gravado. Agora, nunca programa como se reprisasse programa que já foi ao ar. Então, por respeito ao telespectador, ao teleouvinte, sempre programas inéditos. Isso há 16 anos que estamos no rádio e na TV, por respeito a quem espera para assistir. Então espera pelo menos que tenha alguma coisa diferente. Então chega lá, mais do mesmo ou que já fora assistido. Tem o livro Despertar da Consciência na sua 8ª edição, está indo para a 9ª edição, nesse primeiro semestre. E tem 2 livros, um nós tivemos a honra de prefaciá-lo, chama-se Jesus e a Jerusalém Renovada. Um livro que mudou a nossa vida. Se vocês lerem o prefácio, que está na página 30, vocês vão perceber por quê. Então lá fala 2 coisas que inicialmente me chamou a atenção. Então, se eu quero iluminar-me na consciência e não tenho a honradez de chegar no horário que eu combinei na sessão que trabalho, eu não estou pronto para isso. Só porque o meu chefe não está presente. E o outro, se eu solto as ovelhas e não tenho pastor,
E às vezes não sai nem ovelha, sai lobo mesmo. Então, antes de trabalhar uma emoção, eu crio a ambiência e crio quem vai ordenar aquela emoção, porque do contrário. E antes de usar o intelecto, use os sentimentos. Porque o intelecto calcula, cataloga, compara e analisa. O sentimento cria, edifica, alimenta e ilumina. E a outra obra é da médium que psicografou esta obra. Se vocês imaginarem André Luiz com 13 obras principais, de Nosso Lar à Vida Continua, 2 é de sua autoria somente. Mecanismo da Mediunidade e Evolução em 2 Mundos. Por sinal, as mais profundas em relação a todas as demais. A segunda obra chama-se Transmutação dos Sentimentos. Essa é da médium. É o resumo de suas palestras, a essência das palestras que ela proferira durante a sua vida física e as juntaram e fizeram um livro que foi lançado agora recentemente, que é para nos ajudar a trabalhar esses conteúdos. Se alguém interessar-se em estudar, está à disposição. Tá bom? Muito obrigado. Muita paz. Estamos aqui mais uma vez em Anápolis com a presença do Sebastião Camargo e gostaria de perguntar como foi aí a palestra da noite de hoje. Para nós é uma honra muito grande retornar aqui em Anápolis, é rever amigos, rever a nossa família espiritual e é causa de como se fosse um entusiasmo que se renova ao reencontrar frações de nossa própria consciência espalhada nesses amigos. Então, a palestra para nós é um estímulo, porque ciente eu sei, consciente eu sou. E conforme ouvimos e podemos compreender, a maioria das coisas nós temos ciência que necessitamos e às vezes não tem consciência de como fazer acontecer. Então, para nós, essa palestra, a cada vez que nós a proferimos, ela marca profundamente as entranhas de nossa própria consciência. E para amanhã, o que nós vamos ter no sentido de palestra? Amanhã é o continuar disso, porque hoje se nós falamos do veículo, do instrumento, amanhã nós vamos falar da sua função, que é a energia curativa do pensamento. Hoje, basicamente, falamos do espírito, da sua consciência, dos seus veículos de expressão. Amanhã, como fazer acontecer aquilo que pretendemos, tanto no processo de autocura, como no processo de autoiluminação. Podemos ter amanhã um momento de prática? Com certeza, essa vai ser a essencial, porque é o coroamento do próprio trabalho. Então, no final do nosso evento, nós vamos fazer uma viagem do centro coronário, que nós vamos entendê-lo melhor na sequência dos estudos, até o centro nós chamamos de Kundalini, depois a viagem de retorno até o centro coronário outra vez. Ou seja, uma viagem no tempo, no espaço, na eternidade. Sebastião Camargo, muito obrigado e que Deus nos abençoe e até amanhã. Com certeza, é uma alegria e vem estudar conosco. Será uma honra recebê-los.